Há um tempo atrás, muitas pessoas, muitos youtubers, muitos especialistas de investimento estavam dizendo que a renda fixa morreu. Não vale mais a pena investir na renda fixa, porque a gente estava num cenário onde a gente tinha uma taxa básica de juros na casa de 2% e uma inflação estimada de pelo menos 4% ao ano. E realmente, naquele cenário, fazia muito sentido dizer esse tipo de coisa. Realmente, não valia a pena investir em investimentos que se classificavam como sendo investimentos de renda fixa. Mas hoje, no mês de agosto de 2021, será que continua sendo a mesma coisa? Será que a renda fixa ainda vive? Fique até o final desse vídeo e descubra. Fala, empreendedoras e empreendedores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E neste vídeo eu quero fazer uma análise com vocês, a gente dá uma olhada para ver se atualmente, no mês de agosto de 2021, está valendo a pena alguns investimentos de renda fixa, porque a gente teve várias alterações da taxa básica de juros. Calma, se você não sabe o que é a taxa básica de juros, não foge ainda desse vídeo que eu vou te explicar tudo direitinho, tá? Mesmo que você não saiba o que é a renda fixa, mesmo que você não saiba o que é a taxa de juros, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e não sabe muito sobre investimento, não se preocupe, porque todo mundo aqui é muito mais do que bem-vindo, a gente explica tudo desde o fundamento, tá? Então, fica até o final desse vídeo que a gente vai discutir relacionado a isso daí. Bom, partindo do início, nós temos que, primeiro, antes de tudo, explicar, né, o que é a renda fixa. A renda fixa, basicamente, é uma classe de investimento onde a gente consegue ter, pelo menos, ou uma previsão, ou a gente consegue ter a certeza de qual vai ser a rentabilidade dos nossos investimentos. Exatamente por esse motivo que chama renda fixa. Por quê? Porque a rentabilidade dos investimentos que se classificam como sendo investimento de renda fixa, ela será ou pós-fixada ou pré-fixada, ou os dois ao mesmo tempo, tá? Quando a gente tem uma rentabilidade pós-fixada, significa que ela vai seguir a rentabilidade de algum determinado índice. Pode ser o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que inclusive eu já falei em outros vídeos. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais, vou estar deixando num card aqui em cima para você dar uma olhada nesse vídeo e entender o que é o CDI, tá? Ou pode ser um outro índice como a própria Selic, que é basicamente a nossa taxa de juros, que eu vou explicar para vocês também o que é. Quando a gente tem uma rentabilidade que segue esses índices, a gente diz que a gente tem uma rentabilidade pós-fixada. Quando a gente tem uma rentabilidade pré-fixada, significa basicamente que a gente já tem uma rentabilidade certa, ela já é pré-determinada quando a gente vai fazer o investimento. Então, assim que você contrata o investimento, assim que você faz o aporte do seu dinheiro naquele investimento, você já sabe qual vai ser a sua rentabilidade. Mas é sempre importante que não existe rentabilidade garantida, tá? Enquanto não vencer aquele seu investimento, ele pode ter várias oscilações, que é o que a gente chama de marcação a mercado. Então eu já adianto para vocês aqui que não é tão simples quanto parece, tá? Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu futuramente ainda farei outros vídeos falando sobre a marcação a mercado, então fique de olho, sempre acompanhando aqui os vídeos que saem todos os meses, que eu tenho certeza que você vai dar uma olhadinha. Eu vou fazer um vídeo explicando direitinho a marcação a mercado e como isso afeta os investimentos pré-fixados, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais, tá? Alguns exemplos de investimentos que a gente pode dizer que são investimentos da renda fixa, a gente pode citar o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, podemos citar a LCI, que é a Letra de Crédito Imobiliária, LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio, a gente tem também debentures, se classificam como sendo investimentos de renda fixa, porém é um investimento um pouco mais arriscado, tá? Já adianto isso para vocês aqui. Bom, antes da gente continuar, explicar o que é a taxa de juros aqui, que eu tô louco para explicar para vocês, eu vou pedir um pequeno favor. Peço que vocês pausem esse vídeo um momentinho, vem aqui embaixo, clica no gostei se você está gostando desse conteúdo até esse momento, compartilha esse vídeo para pelo menos 2 pessoas, para que esse vídeo possa chegar no máximo de pessoas possível e assim vocês possam ajudar, porque assim que a gente atingir a marca de 1000 inscritos aqui no canal, eu vou fazer um super desafio no Instagram, tá? Então já vou deixar meu Instagram aqui em cima também para vocês darem uma olhada, lá no Instagram do Empreendedor do Futuro. A gente vai fazer um mega desafio de investimentos de uma semana, que realmente eu vou pegar na sua mão, eu vou levar você desbravando esse mundo dos investimentos, realmente assim do ponto zero, de você não ter nenhuma conta numa corretora. Eu vou te explicar os primeiros passos que você pode dar até você começar a entender sobre fundos imobiliários, você começar a entender sobre ações, você começar a entender sobre renda fixa. Então, se você tem vontade de aprender mais sobre investimento e você acha que só falta realmente esse incentivo de
alguém pegar na sua mão, compartilhe esse vídeo para que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possível. E também, se você não é inscrito no canal ainda, considere se inscrever, porque você não tem noção do quanto que isso ajuda para eu poder continuar trabalhando, produzindo cada vez mais conteúdo, além de me motivar cada vez mais, né? Bom, como a gente vai falar também bastante da taxa Selic, é muito importante também explicar o que é a taxa Selic, né? A taxa Selic basicamente é a nossa taxa básica de juros, e ela funciona, ela é basicamente uma ferramenta, um instrumento monetário que o Banco Central, o Bacen aqui no Brasil, ele utiliza para poder frear a inflação. Então, basicamente, quando a gente tem uma alta da inflação, quando a gente está tendo muito consumo, quando está tendo uma alteração muito grande dos preços dos produtos e serviços, o Banco Central toma a decisão de aumentar a taxa de juros para poder reduzir a quantidade de dinheiro disponível no mercado. Então, quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, significa que a gente vai ter menos dinheiro no mercado. Por quê? Porque com a taxa de juros mais alta, também vai aumentar as taxas de juros de empréstimos que os bancos oferecem, vai aumentar as taxas de juros de financiamento, vai aumentar as taxas de juros compulsórios também. Então, todo tipo de juros, todo tipo de empréstimo que você for fazer, fica mais caro. Então, as pessoas começam a contrair menos empréstimos, por consequência, tem menos dinheiro disponível no mercado, tá? E quando a gente tem um cenário oposto, quando a gente tem a redução da taxa de juros, significa que a gente vai ter uma redução das taxas de empréstimo, uma redução das taxas de financiamento, uma redução dos juros compulsórios. Isso daí ocasiona um maior consumo, então as pessoas começam a ter mais dinheiro disponível, por consequência vão consumir cada vez mais. E basicamente ela é determinada, a cada 45 dias ocorre a reunião do Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, que é basicamente o órgão que está ligado ao Banco Central, que é o responsável por definir a nossa taxa Selic, a nossa taxa de juros, tá? Então a cada 45 dias eles se reúnem durante 2 dias, normalmente numa terça e numa quarta, e de acordo com o cenário do Brasil, se a inflação subiu, se a inflação caiu, se o dólar subiu, se o dólar caiu, eles vão tomar a decisão deles de qual seria a taxa mais adequada para aquele período. Aí falando um pouquinho do passado, né, desde o mês de abril de 2018 até junho de 2019, aqui no Brasil a gente estava com uma taxa de juros basicamente fixa, que se manteve na casa de 6,5%. E é um juros que eu considerava assim adequado para o Brasil, porque realmente o Brasil é um país que ele não pode ter um juros muito baixo, porque simplesmente é necessário que você tenha uma economia muito forte, é necessário que você tenha uma moeda muito bem valorizada mundialmente para que você consiga manter esse patamar de baixos juros. Porém, o que aconteceu? Em 2019 começou a ter alguns cortes, começou a ter algumas reduções da taxa de juros. Então, em agosto de 2020, a gente chegou num patamar de taxa de juros de 2% ao ano, que foi a mínima histórica do Brasil. Isso considerando, igual eu disse para vocês no começo desse vídeo, uma inflação de 4%. Então, a gente estava tendo uma taxa de juros negativa. Isso indica o quê? É uma questão de que é muito benéfico você contrair empréstimo. Basicamente é dessa forma que a gente pode entender. Vale muito a pena você pegar empréstimo. Tem até uma analogia legal que muitas pessoas analisam, que é basicamente o dinheiro de helicóptero. Você já assistiu aqueles filmes que tem um helicóptero que alguém tá roubando o banco, pega, sobe no helicóptero, aí a maleta abre, as pessoas estão saindo e começa a cair dinheiro do helicóptero. Quando a gente tem esse cenário de taxas de juros negativa, é basicamente isso. Fica muito vantajoso você contrair empréstimo. E normalmente, apenas países muito bem desenvolvidos e países que têm uma moeda muito forte conseguem manter este patamar de taxa básica de juros negativa. A gente pode citar aqui o Japão, a gente pode citar os Estados Unidos, podemos citar a Suíça, e eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós pode nem considerar colocar o Brasil no mesmo patamar que esses países, porque simplesmente nem faz sentido. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem que olhar para países que têm uma estrutura econômica, um porte semelhante ao Brasil. Então a gente pode olhar para a África do Sul, a gente pode olhar para o México, e esses países estavam com taxas de juros em patamares na casa de 5%, de 6%. Então o que ocorreu? Durante alguns meses de 2020 a gente teve algo raro no Brasil, então foram 2 meses de deflação, ou seja, a gente teve uma inflação negativa, a gente conseguiu ter períodos onde os produtos, ao invés de ficarem mais caros, ficaram mais baratos, mas isso daí rapidamente acabou, igual a alegria de pobre dura pouco, isso daí rapidamente acabou e a inflação veio numa retomada muito grande, ela veio crescendo cada vez mais, então foi necessário que o Banco Central tomasse uma decisão e eles começaram a aplicar vários reajustes na taxa Selic
até o patamar que a gente se encontra atualmente. Quando eu gravo esse vídeo aqui no dia 15/8/2021, a gente está com uma Selic, uma taxa básica de juros de 5,25% ao ano. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, João, mas no que isso daí reflete nos meus investimentos? Eu falo para você, quando a gente fala de investimentos de renda fixa, a maioria dos investimentos de renda fixa estão atrelados ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que eu já disse para vocês. E o CDI, ele historicamente costuma acompanhar a taxa Selic, sempre ficando ali na casa de 0,10% inferior à taxa Selic. Então, no atual cenário que a gente tem uma taxa Selic de 5,25%, a gente tem um CDI de 5,15%. Ou seja, os investimentos de renda fixa se valorizaram se eles tinham uma rentabilidade pós-fixada que seguisse o CDI. Eles agora estão pagando muito mais do que estavam pagando no começo do ano, onde a gente tinha uma taxa básica de juros de 2%, um CDI de 1,9%. Então, é essa questão que reflete para vocês. Vou estar mostrando aqui abaixo para vocês alguns investimentos que nós temos disponível atualmente, tá? Então a gente tem alguns CDBs que estão pagando uma rentabilidade interessante, LCI, LCA, Tesouro Pré-fixado está pagando alguma rentabilidade interessante. Eu vou estar mostrando aqui abaixo para vocês dão uma olhadinha e vocês podem observar que todos estão ali na casa de 10%, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de rentabilidade. Mas é importante a gente tomar muito cuidado com isso daí, porque segundo o Boletim Focus, que para quem não sabe, o Boletim Focus é basicamente uma estimativa que o Banco Central faz de como que está a expectativa do mercado para os principais índices que a gente tem no Brasil. Então a questão da inflação, o IPCA, eles todos os meses fazem esse cálculo da estimativa para ver o que o mercado está achando que seriam as taxas mais adequadas. E o IPCA, a Selic, o IGPM, todos esses índices. Eu vou estar deixando aqui a imagem do Boletim Focus para vocês e a gente pode observar que em 2021 a gente tem aí uma estimativa, uma expectativa do mercado para a taxa Selic na casa de 7,25. Então há essa possibilidade da taxa de juros subir ainda mais do que o patamar que ela está hoje. A gente tem uma expectativa da taxa de juros para 2022 também na casa de 7,25. 2023 já vai reduzir para 6,5. 2024, 6,5 também. Então, a gente retoma aquilo que eu falei para vocês. Se quando a gente tinha uma taxa básica de juros na casa de 6,5, muitas pessoas achavam interessante investir na renda fixa, eu acredito que a renda fixa ainda vive, a renda fixa ainda não morreu. Vale sim a pena você ter um pouquinho do seu patrimônio investido em renda fixa e lembrando sempre, tá? A melhor estratégia é sempre você ter diversificação. Nunca invista todo o seu dinheiro, nunca invista tudo em apenas uma única coisa. Diversifique, porque essa é a melhor forma de você conseguir amenizar o risco que você está exposto. Bom, este foi o vídeo, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e se você assistiu até o final, comenta aqui abaixo o que você achou deste vídeo, se você gostou, se você tirou algum insight interessante sobre esse vídeo, se você concorda comigo de que a renda fixa ainda vive, e peço que você clique no gostei, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, e até o nosso próximo vídeo.